Olá, meus amigos, amantes da ciência criminal. Quero conversar com vocês sobre uma novidade da reforma de 2008, muito significativa para a persecução penal, principalmente no que diz respeito à audiência de instrução e julgamento, atualmente regida pelo princípio da concentração dos atos de instrução. Ela foi totalmente remodelada e no artigo 400, uma novidade que é extremamente importante é ouvir o ofendido num primeiro momento. A vítima, antes da reforma de 2008, me perdoe a sinceridade, era deixada completamente de lado nas sombras do processo penal. Hoje a vítima tem uma posição de destaque, é a primeira a ser ouvida no processo penal. Não tenho a menor dúvida que foi influência da ciência jurídica que estuda todos os aspectos penais, processuais e criminológicos, que é a vitimologia. Mas o que realmente mudou? O que hoje se tem no processo penal para prestigiar a vítima? Muito bem, uma primeira novidade, que para mim é a mais significativa, diz respeito ao artigo 387, inciso 4 do Código de Processo Penal, polêmico, também é alterado pela reforma de 2008. A possibilidade do juiz criminal, na sentença penal condenatória, determinar um valor indenizatório. Não tenho a menor dúvida que houve uma preocupação fraternal com a vítima, que muitas das vezes ficava esperando anos e anos e anos e anos para depois ingressar na área cível para obter a sua indenização. Essa novidade do artigo 387, inciso 4, ela, de um lado, é interessante, porque demonstra uma preocupação com a vítima, mas, por outro lado, trouxe aspectos, ou trouxeram aspectos processuais muito polêmicos. Primeiro, esse seria um dever de ofício do magistrado dar esse valor? Porque se é um efeito da sentença penal condenatória, a pergunta que fica é, seria um efeito automático da sentença penal condenatória? O segundo aspecto diz respeito à ampla defesa e o contraditório, porque ao longo do processo penal, percebam, o réu se defendeu dos fatos imputados a ele, fato típico, ilícito e culpável. Em nenhum momento ele se manifestou sobre valor, sobre quantum, sobre indenização. Ou seja, nesse aspecto eu não consigo visualizar a ampla defesa e o contraditório. Por isso que nós temos uma polêmica muito grande. O STJ, obviamente influenciado pela doutrina, chamou a responsabilidade e decidiu que o valor indenizatório determinado na sentença só poderá ser determinado pelo magistrado se for requerido pelo titular da ação penal. Então, o titular da ação penal, quando ele for a ingressar com a denúncia, o MP, o advogado com a queixa, o defensor com a queixa, um dos pedidos tem que ser o pedido da indenização do artigo 387, inciso 4. Além disso, o STJ, nesse mesmo julgado, nesse mesmo informativo, também decidiu que se trata de uma novatio legis impejus, ou seja, é uma inovação legislativa que veio piorar. Sendo assim, esta novidade do 387, inciso 4, só é aplicado a crimes cometidos após a reforma de 2008. Então esse seria um primeiro aspecto muito interessante da vítima no processo penal. Um segundo aspecto que eu acho muito interessante é a possibilidade, no artigo 201, parágrafo 1º, de condução coercitiva para a vítima. Eu percebo que muitos operadores do direito usam do fraternalismo barato ou até do sentimentalismo barato. Nossa, a vítima está abalada, então ela não pode ser conduzida coercitivamente. Não. O artigo 201, parágrafo 1º, permite, obviamente, em casos excepcionais, a condução coercitiva da vítima.
Se o juiz entender que é imprescindível ouvir a vítima e ela não quiser comparecer, o artigo 201, parágrafo 1º, permite essa condução coercitiva. E um outro detalhe, para a gente concluir, sobre a vítima no processo penal, é o silêncio da lei em relação às perguntas diretas. A lei falhou nesse aspecto. As partes podem fazer perguntas diretas para a vítima na audiência, porque o interrogatório, artigo 188, a regra, sistema presidencialista de inquirição. É o juiz que faz as perguntas. Eu, particularmente, não concordo. Eu aplaudo o magistrado que libera as perguntas das partes em nome de uma celeridade, uma qualidade no processo penal. Já a prova testemunhal, no artigo 212, também novidade da reforma de 2008, permite-se as perguntas diretas. E as vítimas? Será que permite-se as perguntas diretas das partes ao ofendido? Eu acredito que o melhor entendimento e a melhor resposta para essa indagação é prestigiar, obviamente, a inquirição direta das partes, já que o processo penal busca uma verdade e a verdade ela pode ser almejada com essa possibilidade de fazer perguntas diretas, porque não há prejuízo algum. Fazer perguntas à vítima é bom para o processo penal e não gera prejuízo para ninguém, até porque não é a vítima que está sendo acusada. Então, muito cuidado com essas novidades em relação à vítima no processo penal brasileiro.